gente, eu tô aqui pra dar algumas diquinhas de viagem pra vocês. Eu fui agora pra Europa, então ontem eu sentei com a minha mãe, a gente anotou várias coisas assim essenciais pra quem vai viajar pela primeira vez agora, não sabe muita coisa, ou pra quem quer fazer uma viagem e não tem muita ideia, muita noção, assim, então você vai ficar mais situado depois desse vídeo. É lógico que tudo é muito relativo, depende pra onde você vai da Europa, depende de quanto tempo você vai ficar, que tipo de viagem você quer. Você pode fazer uma viagem estilo mochilão, uma coisa bem mais econômica, ou você pode fazer uma viagem mais tipo, quero ficar mais tempo nesse país pra conhecer mais e quero ficar em hotéis melhores. Então, varia muito. Agora, nesse vídeo eu vou falar assim um pouquinho do que é importante saber, do que, sabe, coisas fundamentais, literalmente. Tem coisas que valem até pra outras viagens sem ser pra Europa, mas é mais focado mesmo na Europa. Eu espero muito que vocês gostem. E vamos começar, que tem muita dica por aí sobre vários assuntos. Eu vou começar falando de mala, gente. Quando a gente sai e quando a gente volta pro Brasil, independente do país, a gente pode levar duas malas, a gente tem direito de levar duas malas de até 32 quilos cada uma. Só que lá na Europa, de um país pro outro, dentro da Europa mesmo, você só pode levar uma mala de até 23 quilos. Eu sei que tem alguns casos que você até pode levar duas malas de 32, mas isso varia muito de como você compra a sua passagem. Então é sempre bom você checar isso antes, mas geralmente é assim. Pra começar, que a Europa não é um continente que você vai assim, eu vou fazer muitas compras, então eu preciso levar várias malas pra comprar muito. Não é muito barato, como a gente sabe, mas sempre tem coisas que valem a pena. Então, a minha sugestão, se você vai pra vários países, o ideal é você sair do Brasil com uma mala só, de preferência leve, com menos de 23 quilos, você tem que pensar lá dentro. Se você for fazer viagens de um país pro outro, pensa nisso. Não adianta você sair daqui com duas malas até 32 quilos, porque lá você vai ter que pagar excesso de bagagem. Então o ideal é você levar uma mala aqui de um tamanho mediano, e aí se você quiser, ou você lá, no último país você compra uma mala pra poder voltar com duas mais pesadas, ou você pode levar aquela mala dobrável, sabe? Não sei como é que chama essa mala, mas aquela mala dobrável, você pode levar dentro da sua e depois lá você abre e coloca tudo que você quiser pra voltar. Aí sim você vai poder trazer mais coisas. Essa é a minha dica. E outra coisa, bagagem de mão. Você sempre tem direito a levar com você, dentro do avião, uma mala, se não me engano, de até 8 quilos. Uma mala pequenininha. Então você também pode contar com isso. Agora, tem problema de líquido. Você não pode levar de jeito nenhum líquido que ultrapasse 100 ml. Então, o que eles pedem pra você fazer? Colocar tudo que é líquido ou cremoso dentro de uma embalagem de plástico transparente. E na hora que você estiver embarcando, você vai colocar tudo na esteira e tem que separar o saquinho com os líquidos pra eles verem se tá tudo certinho. Nem água você pode levar. E outra coisa, perfume, por exemplo. Se seu perfume é aquele grandão de 200 ml, mas só tem isso aqui, tipo, tá quase no final, isso aqui é menos de 100 ml, o que tem dentro do frasco, você vai ter que jogar fora. Porque não interessa o que tá dentro, interessa o frasco. Então, água, shampoo, condicionador, tudo isso você só pode levar miniaturinha dentro com você, né? Na mala que você despacha, pode. Agora, na bagagem de mão, de jeito nenhum. Então, por isso que tem muitas marcas que vendem miniaturas pra viagem, ou então só o frasquinho mesmo, em farmácia tem. Que você pode levar, tipo, a sua base um pouquinho num potinho, corretivo. Isso vale pra líquido e creme. Pó, eu acho que não tem problema. Mas isso tudo é sempre bom você checar com a sua companhia. Não que mude de companhia pra outra, mas sempre na página da companhia aérea tem falando sobre isso. Então é sempre bom vocês lerem bastante sobre isso. E, ainda sobre líquidos e cremes, na sua bagagem mesmo, que você despacha, que é a mais pesada, a minha dica é, gente, embale tudo que for líquido e creme num saco plástico. Quanto mais embaladinho, melhor. Porque, às vezes, com a pressão que tem lá em cima, estoura tudo e vaza e suja e... Gente, é horrível. Aconteceu isso, mas eu já tinha embalado, mas mesmo assim, eu acho que tava uma caixinha de papelão com um creme. Aí molhou toda a caixinha. Mas seria pior se tivesse molhado minhas roupas. Então, isso é uma dica fundamental pra qualquer viagem. Não interessa se é dentro do Brasil, se é nos Estados Unidos, se é na Europa. Então, faça isso sempre, porque, sério, cuide das suas roupas, das coisas que você comprou. Dica, assim, de ouro. Agora vamos falar de transporte. Gente, lá fora, geralmente, as pessoas se locomovem muito de ônibus, de metrô. Eu não vejo muita gente pegando táxi, até porque não é muito necessário, sabe? Aqui no Brasil a gente tem metrô, a gente tem ônibus, mas não do jeito que tem lá, sabe? Por exemplo, o metrô aqui do Rio, tipo, são 2 linhas só, sabe? É muito pequeno, então tem muita coisa que você não consegue fazer de metrô. Já lá é totalmente o oposto, você faz tudo de metrô, você consegue se locomover muito bem. Agora, não é muito barato, né? Como eu falei, a Europa em geral não é um continente barato. Se for comparar todos os preços com aqui do Brasil, costumam ser mais caros, mas também, como eu falei, a qualidade é bem superior.
Então, falando de transporte, eu fui pra Portugal, pra Alemanha e pra Inglaterra. E nos três eu usei transporte público e tal. E eu vou falar, então, separadamente, rapidinho, sobre cada país, porque é um pouquinho diferente. Em Londres, gente, que eu fui pra Londres, na Inglaterra, eles têm um cartão chamado Oyster Card, que é o seguinte, é como se fosse mais ou menos um bilhete único, só que você paga pelo cartão. E você não consegue, por exemplo, pegar um ônibus e pagar com dinheiro. Você tem que ter esse cartão. E você compra ele, eu acho que em ponto de ônibus mesmo tem um lugar que você consegue comprar. Mas isso é sempre bom você pesquisar também, porque eu não sei exatamente onde que vende todos os pontos. Mas com certeza vocês acham aí. E só pelo cartão, sem nenhum crédito, você paga 5 libras, 5 pounds, que é equivalente a 20 e poucos reais. Como eu falei, é bem caro. Londres é o lugar mais caro de todos desses que eu fui. E aí, você pode recarregar. Então você pode usar ele pra ônibus, você pode usar ele pra metrô, é muito bom. Mas tem também, quando você for, assim, andar muito de metrô, de ônibus, num dia que você for fazer várias coisas, eu recomendo o Day Travel Card, que você consegue comprar nas estações de metrô. Ele custa 12 libras, é muito caro, mas vale a pena porque lá é o seguinte, vou explicar pra vocês como é que funciona. O valor depende de onde você tá indo. Às vezes você vai pra um lugar mais perto, então é mais barato. Ou você vai pra outra zona, não sei o que, é bem mais caro. Então você calculando a ida, a volta, talvez você pegue um outro ônibus, vai acabar que você vai gastar mais de 12. Porque lá realmente é bem caro. Então vale a pena você pagar 12 libras nesse aqui, que você pode usar assim, ilimitado durante um dia. Eu fiz isso 2 vezes, se não me engano, e valeu a pena realmente por isso, né? Eu andei bastante e acabou que eu paguei um valor fixo. Já na Alemanha e em Portugal você consegue pagar o ônibus com dinheiro, diferente de Londres. Na Alemanha o ônibus custa, eu tenho aqui anotado, 1,20 euros, e em Portugal custa 1,80. E aí eles te dão sempre um comprovantezinho, é bem legal. O metrô na Alemanha e em Portugal você compra através de uma máquina, aqui no Rio tem também. E aí, lá em Portugal, você compra tipo o Oysterzinho, só que é só de metrô. E acho que é 50 centavos só o cartão, e você vai recarregando. E na Alemanha, você compra cada ticket, assim. Pelo menos foi assim que eu fiz. Mas é isso, gente. Transporte lá, você consegue se locomover muito bem. Só que, como eu falei, tem um custo. E esse custo é bem alto, só que realmente seria bem mais barato do que se você pegasse um táxi, por exemplo. Outra dica muito legal, que vale também pra qualquer lugar que você for, que você não conheça e não tenha muita noção, que é, quando você chega lá, você já consegue, no próprio hotel que você ficar, às vezes no aeroporto mesmo, ali na parte de turista, de informação, ou então em banca de jornal você consegue comprar mapas da cidade. Isso é muito bom porque tem tudo, você consegue saber as estações de metrô, você consegue saber onde ficam os pontos turísticos, o nome das ruas, enfim, no início é meio complicadinho, mas depois você consegue. E você tem que pagar por eles, na maioria das vezes. No hotel, às vezes você consegue de graça, mas se você for em banca e tal, você tem que pagar. Em Londres, gente, esse aqui foi o que eu comprei, ele custa 1,95 libras. E ó, ele é enorme, muito completo, tem tudo. Tá vendo? Então, se você parar pra ver isso aqui, no início demora um pouquinho pra entender, mas depois você vai se achar e vai ser bem melhor do que se você ficar perguntando tudo pra todo mundo, vai ser bem mais complicado. E em Heidelberg, que eu fui na Alemanha também, aqui, esse aqui foi 1,50 euros. E também, ó, tem tudo, gente, é um mapa muito completo. E eu acho que vale a pena, realmente, se você não conhecer a cidade, é uma ótima aquisição. Em Portugal também. E outra, gente, no metrô, geralmente eles dão um mapinha. Dão não, sempre tem lá, você pode pegar. Eu peguei de Londres, ó, que é muito bom, que é um mapinha do metrô, então você consegue saber, porque geralmente, assim, tem muitas linhas, então é complicado. Às vezes você quer ir pra uma estação que fica aqui no meio, você tem que pegar sentido a última estação pra trocar não sei o que, e você vai ficar confuso. Se você não tiver um mapa, você não vai saber se achar, sabe? Então, olha o tamanho da linha do metrô de Londres, é muito, muito, muito grande, muito ampla. Isso é ótimo. Então, enfim, gente, outra dica. Além do mapa da cidade, o mapa do metrô, que é bem mais fácil, porque não adianta saber pra onde você tem que ir, você tem que saber qual sentido você tem que pegar, porque tem que fazer transferência, você faz muita transferência lá, mas você chega onde você tem que chegar. Isso que importa. Dica pra quem é estudante, gente. Lá você consegue desconto se você for estudante nas atrações, tipo museu, blá blá blá. Mas pra isso você não adianta mostrar a sua carteirinha de escola aqui do Brasil, porque eles não vão aceitar. Então você tem que fazer uma carteira de estudante que ela é internacional. E você consegue fazer isso aqui no Brasil mesmo, vou deixar o site aqui na tela pra vocês,
Você tem que pagar uma taxa, se não me engano é R$ 40, mas vale a pena, porque lá você consegue desconto nas atrações. Ó, o meu é esse aqui. E vale muito a pena por isso, porque ele vale pro mundo inteiro. Já que eu falei de museu, já vou emendar aqui. Gente, é o seguinte, tem muitos museus, muitas atrações, tipo a London Eye eu sei que você tem que comprar com antecedência. Então, é sempre bom você fazer um roteirinho, assim, nem que seja improvisado. No dia tal eu quero fazer isso, no dia tal eu quero fazer aquilo, porque aí você vai conseguir pesquisar sobre isso. Tipo, se você quiser ir na London Eye, você já tem que comprar antes. Se não me engano, quanto mais antecedência, mais barato você paga. Tem alguns pacotes, você consegue comprar a London Eye com um outro museu. Então é super legal você pesquisar isso com antecedência que você vai conseguir pagar mais barato, porque lá também as atrações são caras. Mas, enfim. E assim como em outros países também, é sempre bom você entrar no site do museu ou da atração, que geralmente já tem o valor. Então, além de você já saber se tem que comprar antes ou não, é bom você já ter uma noção do valor. Porque muita gente me perguntou, quanto que eu levo, né? A pergunta que não quer calar. Gente, não tem como falar isso, porque depende se você já pagou o hotel, se você vai pagar o hotel na hora, se você quer fazer compras, se você tem coisa pra comprar lá, se você quer comer coisas mais baratas, tipo besteira na rua, ou se você quer ir em restaurante legal, tudo depende, tá? Mas eu vou dar umas diquinhas gerais, por exemplo. Falando agora de hospedagem, gente, eu fiquei na rede NH de hotéis, que se não me engano tem em toda a Europa, nas cidades assim mais importantes da Europa tem. E é legal que é um hotel muito bom, que tem um preço bacana, porque lá os hotéis também são caros, né, como eu falei, tudo lá é meio caro, mas essa rede tem um preço bom. Os hotéis são bem localizados, isso eu acho que é o fundamental. Quando você for procurar um hotel, você tem que principalmente focar na localização dele, porque não adianta o hotel ser super barato e ser super distante de onde você quer fazer as coisas, porque você vai acabar gastando muito mais dinheiro em transporte e coisa e tal, do que se você tivesse pagado mais caro pra ficar num hotel mais central e economizado mais em metrô e ônibus. Então é uma coisa pra vocês pensarem. E outra dica também é o site chamado Airbnb, que você consegue alugar. Às vezes você aluga um apartamento, às vezes você aluga um quarto, às vezes você aluga uma casa. Então você consegue, assim, achar uma coisa que você queira, sabe? Tipo, você tá querendo uma casa em Londres pra tantos dias, pra tantas pessoas, você consegue achar. Às vezes tem um preço bom, às vezes não, só pesquisando pra saber. Você tem que fazer a comparação, assim, ver quanto é que tá o hotel, ver quanto é que tá o apartamento e tal. E você consegue contactar a pessoa que tá alugando, fazer pergunta e tal. Então é bem bacana. Essas são as minhas duas dicas, porque eu não fiquei em nenhum outro hotel lá, senão eu falaria pra vocês. Agora a alimentação. Gente, outra coisa muito relativa. Mas, por exemplo, esse hotel que eu fiquei, ele tinha café da manhã. Só que o café da manhã custava 11 euros por pessoa, o que é caro. Então o que a gente falou? Não, a gente não vai tomar café no hotel, a gente vai tomar ou comprar no mercado e comer no hotel, ou então comer fora. Foi exatamente isso que a gente fez. Teve dia que a gente saiu, foi tomar café num cafezinho, que foi bem mais barato do que seria no hotel. É legal pra experimentar coisas locais também. Mas tiveram dias que a gente foi no próprio mercado. Por exemplo, em Portugal, tem mercados que você consegue tomar café lá dentro. Então acaba sendo muito, muito, muito mais barato. É super gostoso e você acaba economizando. Então é outra dica, mas é lógico que se você tiver preferência de tomar no hotel pra ser mais prático e tal, também vai muito da escolha de cada um. O almoço e jantar é o que eu falei, gente, depende. Tiveram dias que eu comi coisinhas muito mais baratas, tipo em Londres eu lembro que eu comi um yakisoba, que foi muito barato, mas tem comidas muito mais caras também, mas eu acho que é legal às vezes a gente variar um pouquinho. Tipo, um dia a gente come um sanduíche que é mais barato, outro dia a gente janta melhor, sabe? Até porque é legal conhecer um pouquinho da culinária local, né? Experimentar um pouquinho de cada coisa, mas tem sim como a gente não gastar muito nisso, é só saber o que comer quando, né? Só pesquisando mesmo, não tem como eu falar aqui pra vocês. Agora, pra finalizar, eu vou falar um pouquinho dos gastos gerais, assim. Eu sei que eu já falei, mas só dando uma geral, gente. É o seguinte, eu sei que não dá pra vocês saberem, assim, quanto que eu levo pra comprar coisa, porque é difícil. Agora, faz uma estimativa. Assim, primeiro, quanto você deve gastar em cada refeição? Tenta, pelo menos, tipo, eu vou separar tantos euros pra isso, tantas libras pra aquilo, sabe? Então faz pelo menos uma estimativa, não necessariamente vai ser o que você vai gastar. Só pra você ter uma noção, porque se você não tiver noção nenhuma, fica mais complicado. Outra coisa, estimativa de transporte. Você tem que ir fazendo estimativa de tudo. Eu quero ir nesse museu, vou gastar tantos euros pra entrar, tantos euros pra ir, não. Então, fazendo essa estimativa toda, você já vai ter uma noção de quanto você vai ter pra fazer as coisas lá, pra você se divertir, pra você se alimentar. E outra coisa, hotel também, se você quiser já incluir nessa estimativa, tipo, se você já vai levar um dinheiro contado pra isso, inclui também. E aí você pode também contar ou não com dinheiro a mais pra você fazer compras. Tipo, olha,
Lá, como eu falei, não é muito barato, mas tem liquidações quando muda a estação. Por exemplo, agora em janeiro eu peguei várias liquidações. Então, lógico, tem coisas que valem a pena, outras não, mas é legal levar um pouquinho de dinheiro a mais contando com isso, porque às vezes você chega lá e pensa, putz, por que eu não levei dinheiro? É muito mais barato que no Brasil, não sei o quê. Então é sempre bom você já tá meio que, né, preparado pra esse tipo de situação. Farmácia também é muito barato. Você vai no mercado, tem muito chocolate bom, barato. Então, lógico que você não precisa comprar tudo, você tem que resistir. Mas é bom você estar preparado, sabendo que, dependendo, você vai querer comprar alguma coisa e é sempre bom ter um dinheirinho ali extra pra esse tipo de coisa. Mas, gente, eu acho que essas são as dicas que eu posso dar pra vocês. Se vocês tiverem alguma outra pergunta que eu não tenha falado aqui, que você queira me falar, é só deixar aqui embaixo. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Fiquei muito animada pra fazer esse vídeo porque muita gente me pediu. E eu sei, gente, eu sei que é difícil. Você tá planejando fazer uma viagem, você não sabe muito, você fica perdido, né? Então eu acho que essas dicas são muito legais. E, tipo, foi a primeira vez que eu fui pra Europa. Eu já consegui ter uma noção, assim, de outras coisas. Lógico que nas próximas viagens eu vou ter mais e mais. E aí eu vou passando as dicas pra vocês. E é isso, espero muito que tenham gostado. Se vocês quiserem ver o que eu comprei, como é que foi, não sei o que, se vocês ainda não tiverem visto, é só entrar aqui no meu canal que tem muitos vídeos. Eu filmei a viagem, eu filmei as coisinhas que eu comprei. Então, tem muita coisa aqui no canal, tá bom? Um beijo enorme. Se você gostou e quer mais dicas de viagens, assim, no futuro, nas próximas viagens, clica no gostei aqui, que eu vou ficar muito feliz que você gostou desse vídeo, eu vou continuar fazendo. E deixa um comentário também me contando o que você achou das dicas, tá bom? Um beijo, se inscreva no canal pra ficar sempre por dentro das novidades e até o próximo.